A paz do Senhor para todos, para todas. Estamos de volta mais uma vez, mais uma quinta-feira abençoadíssima, feriado, friozinho, então tá tudo de bom hoje. Nossa live aqui, toda quinta-feira estamos aqui nesse cantinho aqui, né, de aprendizagem, aprendendo a palavra. Zete entrou aí. Oi, Zete, paz do Senhor. Alcione também. Zete hoje estava lendo meu livro lá, né? Colocou lá uma publicação. Glória a Deus. Estou muito feliz, estou ainda em ações de graça, né? Por essa bênção que o Senhor me concedeu, né? De estarmos aí divulgando nosso trabalho, nosso livro. Que, como eu disse na live passada, no finalzinho da live passada, é um começo, né? Tudo tem um começo, né? Então, é um começo para escrever para mulheres, né? Eu tô treinando, né? Foi o meu primeiro treinamento para deixar alguma coisa escrita para as mulheres. Tenho certeza que o Senhor, ele está aprovando, né, nosso trabalho e que essa leitura aqui, ó, Mulher de Visão, seja uma benção na tua vida. Amém? Mas hoje nós vamos começar aqui estudando o livro de Gênesis capítulo 23. A paz do Senhor. A Zé está falando que o livro é maravilhoso. Ela gostou do livro, tá gostando. Irmã Alcione também terminou de ler o livro hoje, me contou, mandou mensagem dizendo que não conseguiu parar de ler o livro até o final. Pegou e foi embora até o final. Então a gente fica feliz, né? Tô recebendo assim bastante feedback positivo sobre o livro. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Toda quinta-feira nós estamos aqui meditando num capítulo da Bíblia. Nós estamos aí num projeto de Gênesis, desde o início do ano. Nós começamos o ano já estudando o livro de Gênesis, né? Foi meu projeto para o ano de 2022, estudar todo o livro de Gênesis, e já estamos no capítulo 23, né? Cada quinta-feira a gente estuda um capítulo, e hoje a gente está aqui no capítulo 23, que a gente vai falar de um assunto não tão bom, né? Que é o assunto da morte de Sara, né? Hoje o nosso capítulo fala da morte de Sara, esposa de Abraão. Alcione está dizendo aí que recomenda o livro. Glória a Deus, Alcione. Glória a Deus, Alcione está recomendando o livro. Hoje a nossa live não vai ser estendida, né? Porque esse assunto é um assunto, assim, difícil até de falar, né? Porque Abraão tem que lidar com a morte da sua amada esposa, Sara. E a gente vai comentar um pouquinho sobre o relacionamento dos dois, relacionamento de Abraão e Sara. A gente tem visto esse relacionamento aqui ao longo do livro de Gênesis, né? Mas a gente vai ver agora com alguns detalhes e depois a gente vai fazer um comentário, né, sobre esse capítulo 23. Capítulo 23 de Gênesis, abra sua Bíblia aí, diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos, e estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da sua face. Responderam-lhe os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão, se inclinou diante do povo em terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é da vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante da vossa face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Messepela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Então, esse aqui é o texto, não vou ler o texto todo, Gênesis 23 só fala desse assunto. De todas as matriarcas, Sara talvez seja a mais acessível a nós. A sua história é relatada muitas e muitas vezes na narrativa bíblica, não somente aqui em Gênesis, mas Sara é mencionada em várias partes da Bíblia. E isso a faz ser vista de muitos pontos de vista, né? Quando a gente lê a história de Sara, a gente observa a história de Sara de muitos pontos de vista. Ela é um símbolo da Jerusalém, que desce do alto, sim, né? Ela foi uma mulher que é exemplo para nós como piedosa, submissa ao seu esposo,
Sim. Então, teve várias... Toda vez que você pega a história de Sara, você tem várias óticas para falar sobre a história dela. Eu mesmo já falei aqui que uma parte da história que eu fiquei muito chocada foi quando ela colocou Agar para fora de casa, né? Mas existem coisas que aconteceram ali que estavam acima deles, né? Era profético. Se a gente for olhar no livro de Hebreus, a gente vê lá Paulo... Desculpa, gente, não foi Paulo que escreveu Hebreus. Eu acho que foi, mas não foi, né? Mas no próprio livro de Romanos, de Gálatas, Paulo faz essa alegoria, né? Ele faz esse contraponto entre Paulo, entre Sara sendo a graça e Agar sendo a lei, né? Então existe aí essa comparação. Então, se a gente for pegar a história de Abraão e de Sara, e a gente vai ver ela por vários pontos de vista. Paz do Senhor, Rogéria também entrou aí, a paz do Senhor, Rogéria. Moniquinha também entrou aí, a paz do Senhor, Mônica. Então, mas a gente vai se falar um pouco aqui do relacionamento de Abraão e Sara, porque aqui nesse episódio, em Gênesis 23, Sara morre. Então, dois aspectos na história de Sara se destacam aqui. Primeiro, um é o relacionamento dela com Abraão. O outro é o seu status no mundo. Gente, isso aqui é muito interessante. Sara, ela não foi apenas uma personalidade por direito próprio. Na qualidade de companheira de Abraão, ela foi importante fator de equilíbrio na vida dele. Se a gente parar para pensar, desde a saída de Abraão lá de Ur dos Caldeus, né, e toda a caminhada que ele veio fazendo, né, pela terra que seria dele, mas na época não era, você vê uma mulher do lado de um homem. Você vê ali um relacionamento muito forte entre duas pessoas. Isso aqui me chama muita atenção na história de Abraão e de Sara. Abraão e Sara não foram somente um casal unido pelo casamento, mas eles formavam uma equipe coesa, uma equipe unida, né? Isso aqui me chama muita atenção no relacionamento de Abraão e de Sara. Eram duas pessoas que trabalhavam em harmonia. Abraão não abria mão de Sara. Sara não abria mão de Abraão. Então foi um relacionamento muito bonito que a gente tem que tirar como exemplo, né, para nós. Era uma mulher que trabalhava ao lado de Abraão, mas que também agia independentemente dele quando as circunstâncias assim o exigiam. Então, foi uma mulher forte. Sara foi uma mulher de fibra. Sara era uma mulher que tinha personalidade. Sara era uma mulher que tinha identidade. Então, tudo isso a gente observa estudando a vida de Abraão e de Sara como um casal, tá? Nós não temos nos relatos bíblicos um homem com personalidade focal, em torno da qual giram todas as ações. Nós não tínhamos aqui, no caso de Abraão e Sara, uma mulher que concordava com tudo, passivamente no seu círculo. Não. Sara e Abraão, eles tinham personalidades diferentes, mas eles funcionavam bem como uma equipe. É evidente que em diversas ocasiões Abraão respeitou Sara como sua mulher e também sentiu que devia se voltar para ela para se aconselhar ou para pedir orientação ou admitir a obrigação, né, de obter concordância dela antes de tomar uma decisão. Então, quando a gente percebe aqui, a gente percebe que Abraão, ele formava uma equipe muito legal com a sua esposa Sara, né? E ele amava Sara profundamente, né? A gente percebe aqui pelo texto bíblico que foi uma parceria mesmo. E essa parceria, gente, de Abraão e de Sara, nós estamos no capítulo 23 de Gênesis, quando relata a morte de Sara. Essa parceria era tão real, que quando Deus foi mudar o nome de Abraão, né, de Abrão para Abraão, lá em Gênesis 17, versículo 5, a gente já passou por esse versículo, Deus também muda o nome de Sara. Olha só, eles eram tão ligados, né, eles eram tão parceiros, que quando Deus foi mudar a identidade de Abraão, né, de Abrão para Abraão, que uma letrinha fez toda a diferença, né, na vida de Abraão, né, porque os nomes eles têm um peso, tinham para o povo judeu um peso muito grande, como tem ainda hoje, e hoje também a gente sabe que o nosso nome tem também um peso sobre a nossa vida, né?
Tanto é que, quando a gente tem conhecimento disso, a gente não coloca qualquer nome no nosso filho, a gente vai procurar investigar qual o significado desse nome. Quando você tem um pouquinho mais de conhecimento, né, você procura saber a origem do nome que vai colocar no filho e tal, né? Claro que a gente não tem como mudar o nosso nome, né? A gente não tem como fazer isso. Nossa mãe, nosso pai que escolhe o nosso nome. Mas a gente tem como ressignificar, né? Por exemplo, eu ouvi uma vez o pastor JB falando que tinha uma irmã na igreja dele que se chamava Mara, e ela era muito chateada com isso, porque Mara quer dizer amarga. Então ela foi procurar ele, falou: pastor, eu não gosto do meu nome, esse nome tem significado muito, né, eu não gosto dele, Mara quer dizer amarga. Ele falou assim: olha só, vamos ressignificar o seu nome. Mara quer dizer amarga, mas em Mara, né, lá na Bíblia, lá em Mara, quando tinha águas amargas, Deus falou com Moisés, deu uma ordem para Moisés, né? Ele fez alguma coisa ali, né? Pelo relato bíblico, ele jogou um graveto, alguma coisa naquelas águas amargas se tornaram águas doces. Então, não é porque Mara tem um significado de amarga que você vai ser amarga. Porque o próprio Deus transformou Mara numa coisa positiva, em águas doces para o povo beber. E a irmã ficou muito feliz com isso. Então, às vezes, a gente precisa ressignificar algumas coisas na nossa vida também, né? Assim como Deus mudou a identidade de Abrão para Abraão, quando Deus faz isso, imediatamente ele também muda a identidade de Sarai para Sara. Entendeu? Por quê? Porque eles eram parceiros mesmo, eles eram muito comprometidos um com o outro. Essa mudança de nome sinalizou uma mudança na essência de ser de Abraão. E se Abraão mudou, Sarai também teria que mudar, porque eles eram muito colados, eles eram muito unidos, né, no seu modo de vida. Então foi uma transformação profunda, né, que envolveu ambos em igual medida, o que tem uma dimensão dupla, né, Abraão e Sara juntinhos. Por que eu estou falando isso hoje? Porque Gênesis 23 retrata a morte de Sara. Quando Sara morre, aqui o relato bíblico está relatando esse texto. Poxa, irmã Alessandra, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Hoje a gente vai falar um pouquinho de perdas, né? Ciclos que se fecham, às vezes, na nossa vida, e às vezes a gente não dá conta. E a gente vai aprender aqui com Abraão sobre esse posicionamento da vida, né? Como Abraão se posicionou aqui nesse momento que ele estava vivendo, um momento difícil na vida dele, que foi a perda da sua esposa, da sua companheira, né, daquela pessoa que estava sempre juntinho com ele. A natureza do relacionamento entre Abraão e Sara fica evidente no relato da primeira expulsão de Agar. Vocês lembram quando Agar foi expulsa pela primeira vez de casa? Né? Tudo que ela faz é com consentimento de Abraão. Porque Sara fala assim para ele: Abraão, olha só, eu fui desprezada aos seus olhos. Eu fui desprezada. Ela engravidou e eu agora estou sendo desprezada. Então ela vai conversar com o seu marido dizendo que estava sendo desprezada. Agar desprezou Sara e achou que poderia substituir Sara. Então Sara, aqui nessa ocasião aqui, quando Agar fica grávida, porque foi a própria Sara que deu Agar para engravidar de Abraão, porque ela era estéril. Então, era um arranjo que era normal na época, na cultura da época. Então, Sara não achava que corria perigo fazendo isso, porque o filho de Agar, como Agar era uma escrava, seria deles. Mas Agar, ela começa a se ensoberbecer, né, por ter engravidado de Abraão, e ela começa a desprezar Sara. Então, Sara vai até Abraão e fala assim: olha, eu estou sendo desprezada aos seus olhos. E Abraão, ele consente com o que Sara vai fazer. Sabe por quê? Porque Abraão amava Sara. Então, Agar pensou, pelo fato de ter engravidado, ela ia assumir o lugar no coração de Abraão. E ela estava totalmente enganada, porque Abraão amava demais a Sara. Então, o ciúme que Sara estava tendo ali não era por causa do filho. Não, gente. O ciúme que Sara estava tendo ali, né, era de alguém que poderia usurpar o seu lugar no coração de Abraão. Usurpar o seu lugar de esposa de Abraão. Então, ela permitiu que Agar fosse instrumento de procriação. Sara permitiu que Agar fosse instrumento de procriação, mas Sara jamais daria a honra para Agar, uma escrava,
de ter o privilégio de ser mulher companheira de Abraão, porque Sara amava Abraão e Abraão amava Sara. Então, é uma história linda, né? É uma história linda que a Bíblia relata sobre um casamento abençoado, né? Uma união abençoada. Sara foi parceira de Abraão em todo o tempo que ele peregrinou na terra, né? E aqui em Gênesis 23, a princesa Sara morre. A princesa Sara morre aqui. Sara, que era uma mulher proeminente, que exerceu um papel absolutamente importante, não apenas como uma alegoria de Jerusalém, como eu falei, né, como também a dos crentes gerado pelo Espírito para a liberdade. Vamos ler lá em Gálatas, livro de Gálatas, abre a sua Bíblia aí, vamos ler um pouquinho a Bíblia. Gálatas capítulo 4, versículo 21, está falando um pouquinho sobre essa questão. Dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e uma da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são 2 concertos, um no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Olha só, gente. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, você vê que um acontecimento que aconteceu lá no Gênesis, lá no início, reverbera aqui no Novo Testamento, quando Paulo fala sobre os 2 concertos, o concerto da lei e o concerto da graça. O concerto da lei, ele serviu por um tempo, né? Aquele filho que Agar teve com Abraão serviu para preencher uma lacuna por um tempo, mas não era o filho da promessa. É como a lei, né? A lei serviu por um tempo, a lei não é ruim, a lei é boa, só que a lei não resolve o problema do pecado. A lei é como uma régua, ela mede, né? Vou pegar uma régua aqui, ó, minha régua de costura. Para mim saber o comprimento de alguma coisa, eu pego a régua e meço lá, ó. Ó, isso aqui vou gastar tantos metros de tecido para fazer uma blusa, para fazer uma saia. Ela mede, né? Então a lei é como uma régua, ela mede o tamanho, mas ela não faz a roupa, vamos dizer assim, né? É como um termômetro. O termômetro ele registra a febre. Quantos graus de febre, mas não cura a febre. A lei é assim também, né? O homem, então, nunca vai poder se justificar diante de Deus por causa da lei, porque a lei é falha. Não que ela seja ruim, ela é boa, só que nós não conseguimos cumprir a lei. Por isso a nossa salvação não é pela lei, é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por isso é importante a gente estudar o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis é o livro do início. É o livro onde tudo começou. Para você entender algumas coisas lá do meio da Bíblia, lá do final da Bíblia, você precisa entender o livro de Gênesis. É por isso que a gente está estudando aqui o livro de Gênesis, tá? Então, Sara foi a primeira pessoa a morrer na família de Abraão. Família de Abraão, dentro da família de Abraão, Sara foi a primeira pessoa. E a morte de Sara ocasionou a primeira aquisição de propriedade na terra prometida. A gente sabe que Abraão peregrinava sobre a terra. Deus prometeu que toda aquela terra seria dele, mas não era ainda. Mas quando Sara morre, Abraão quer comprar um pedaço daquela terra para sepultar a sua esposa. Então, aí começa a promessa. Quando Abraão compra um pedaço de terra, naquela terra que seria dele, ali ele já está, pela fé, tomando posse de uma terra que mais tarde seria sua. Hoje, a terra em que habitam, né, os judeus. Olha só que coisa interessante, né, gente? Tô vendo que tem gente entrando aí. A paz do Senhor, todo mundo que tá aí com a gente, tá? Sejam bem-vindos todos, tá bom? Então, gente, Sara não foi uma mulher perfeita, mas viveu pela fé.
Sara não foi uma mulher perfeita, mas viveu pela fé e morreu na fé. E o próprio Deus coloca Sara na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus 11, versículo 11, Sara também está nessa galeria. Sara morre aqui com 23 anos. A gente acabou de ler aqui em Gênesis capítulo 23. Ela morre com 127 anos. E aí vai uma reflexão para nós, né? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje, irmã Alessandra? Que aplicação eu poderia fazer nesse texto para a nossa vida hoje? Nossa vida pode durar muito, assim como Sara viveu 127 anos. Aliás, é a única mulher que tem a quantidade de anos registrada na Bíblia. Então, anote isso aí também como curiosidade. A única mulher onde é mencionada a sua idade é Sara, em toda a Bíblia. Olha que curiosidade legal. Sara morre com 127 anos. O que a gente aprende com isso? Que a nossa vida pode ser longeva, né? Ela pode durar muito, mas um dia ela vai acabar. A morte é certa. A morte é certa. Entretanto, para nós que cremos em Cristo, a morte não é o fim. E a sepultura não é o nosso último endereço. Isso é muito importante. Então, morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5:8, ele falou isso. Para nós, né, quando a gente morre, a gente deixa o nosso corpo e habita com o Senhor. Então, nós não somos aqueles que não têm esperança. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma promessa. A morte, como nosso inimigo mais feroz, ela já foi derrotada por Cristo. Como Paulo disse, tragada foi a morte na vitória. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo venceu a morte. Então, quando nós morremos, nós partimos para estar com Cristo. E estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que viver aqui. Claro que ninguém quer morrer, isso é fato, né, gente? Deus nos deu a vida e a vida é um dom de Deus, a vida é um presente e nós temos que fazer o melhor que a gente puder com a nossa vida, porque a vida é um presente. Eu costumo dizer o seguinte, a vida é um presente que Deus nos dá. Como a gente vive a nossa vida é um presente que a gente dá a Deus. Então, essa reflexão sobre morrer foi uma reflexão que eu fiz lendo Gênesis 23 com a morte de Sara. Abraão lamentou a morte de Sara. Aqui em Gênesis 23, versículo 2, diz assim: E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela, isso quer dizer que Abraão estava longe no momento que ela morreu. Tá? E provavelmente foi uma morte rápida, não deu tempo nem dele chegar, né, para se despedir. Quando ele chega, ela já tinha morrido. Então, mas a Bíblia fala que ela morreu e ele lamentou a morte da sua esposa. De acordo com o entendimento judaico, o lamento é uma forma de honrar os mortos. Não é pecado se lamentar quando uma pessoa parte. Não é pecado se lamentar quando uma pessoa parte para a glória, né? Quando a gente está afastada dessa pessoa fisicamente falando. O lamento é uma forma de honrar essa pessoa também, né? E quando a gente lamenta, lá no conceito judaico, o lamentar é atribuir a alguém as conquistas obtidas na vida e valorizar. Os judeus, eles acreditam muito nisso. Quando você morre, as pessoas lamentam a sua morte porque você foi importante para alguém, né? Você fez a diferença na vida de alguém. E Sara fez muita diferença na vida de Abraão. Abraão não foi um marido perfeito também, né? Mas sempre honrou a sua mulher. Abraão errou em muitas ocasiões, né? Ele não foi um homem perfeito, mas ele honrou sempre a sua mulher. Ninguém pode dizer que ele não honrou Sara, né? Ele respeitava as decisões de Sara, ele se aconselhava com Sara, eles combinavam coisas juntos, então era uma parceria maravilhosa, né? Bíblica. Como casal, eu posso dizer que eu sou fã, né? Eu sou fã de Abraão e Sara nessa parceria de casamento, eles eram muito parceiros. Então, quando ele lamenta
a ausência de Sara não foi um lamento da boca para fora, não. Foi um choro realmente de dor, porque eles se amavam, né? Foi uma história longa, construída junto, né? Quando Abraão sai de Ur, ele já era casado com Sara, quando ele sai de lá. Então, ele deu um passo de fé e Sara foi junto, né? Quando Deus fala assim, ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sara estava lá do lado dele, né? Então, é muito importante essa parceria, né? Quando a esposa ela valoriza o esposo que tem do lado, quando ela respeita o esposo que tem do lado, né? Quando ela é parceira realmente do seu esposo. Inclusive, quero até dar uma dica, gente. Aqui nesse livro, A Mulher de Visão, eu tenho um capítulo aqui que fala só sobre isso. Tem um capítulo aqui que fala casada com um homem de posição. Então, se você é casada com um homem de posição, né, como a mulher virtuosa de Provérbios 31 era casada, tem várias dicas aqui para você, como você se comportar, né, como fazer para você ajudar o seu esposo no seu ministério. Porque ser casada com um homem de posição traz reflexos, né, sobre a vida da esposa também. Então, exige algumas posturas da esposa, né? Então, eu tenho aqui na página 87, quem tem um livro, pode dar uma olhadinha aí, que tem dicas maravilhosas, casada com um homem de posição, o seu desafio. E aí eu dei várias dicas. Uma delas é cuidar da sua vida espiritual. Porque às vezes a mulher se apoia pesadamente no homem e não cuida da sua vida espiritual. Então eu dei várias dicas aqui. A mulher precisa cuidar da sua vida espiritual, saber para que foi chamada, né? No momento de crise, porque momentos de crise virão. Ela não vê a crise só como algo negativo, mas vê também como uma oportunidade de crescimento. Ajudar o seu marido a desempenhar bem o seu ministério, porque tem mulher que atrapalha totalmente o marido, em vez de ajudar, atrapalha totalmente, né? Ser uma ouvinte do seu esposo, ser uma intercessora do seu esposo, né? A mulher, como uma pessoa que tem capacidade de enxergar as coisas em rede, né, por todos os lados, ajudar o esposo a enxergar coisas que ele não está enxergando, né? E estudar para ser uma professora da Bíblia, uma conselheira, para não ter só o sobrenome em comum com o marido. Então eu dou várias dicas aqui, muito legais, para mulheres esposas de ministros, esposas de obreiros, né? A Rogéria colocou aí, eu super indico esse livro. Você que não tem, corre e compra logo o seu. É uma benção. A Raquel, não sei se é a Raquel que está aqui, a Raquel Brasil, ela também já adquiriu o livro. Tem uma Raquel aqui também. Paz do Senhor, Raquel. Tem uma Raquelzinha aqui também com a gente. E esse livro fala muito sobre isso. Então, gente, Abraão não foi o marido perfeito, mas ele honrou sempre a sua esposa. E aí, depois que Abraão lamenta, né, a morte da sua princesa, né, que morreu, e depois que ele expressa sua dor, ele se levanta. Isso é muito importante, gente. Está escrito aqui em Gênesis 23. Ele se levanta. Por quê? Ele precisava de lucidez para poder adquirir um lugar para sepultar a sua esposa. Lembre-se que ele era peregrino, gente. Lembre-se que Abraão estava peregrinando, então ele tinha que ter um lugar para sepultar a sua esposa e ele se levantou para fazer uma negociação. Ele precisava comprar um pedaço de terra. Na realidade, ele queria uma caverna em Macpela, ele queria uma caverna para enterrar Sara, que era costume dos judeus, né? Também. E aí ele estava em terra estrangeira e ele precisava desse pedaço de terra. Então ele tem que se levantar ali no momento de dor, de tristeza, de luto. Ele teve que se levantar e fazer essa negociação ali com aqueles estrangeiros que estavam ali, porque ele precisava sepultar a sua esposa e não poderia ser qualquer lugar. Inclusive tem uma foto aqui, ó, nesse livro. Vou aproximar bem aqui, não sei se dá para vocês verem. A caverna onde ela foi sepultada. Essa foto é desse livro aqui, Figuras da Bíblia. Um livro muito bom que fala sobre os personagens bíblicos pela ótica dos judeus. É uma editora judaica, então eu gosto muito de estudar sobre esse tema, né? E eu comprei esse livro que tem me ajudado muito nessa investigação dos personagens bíblicos. Então, gente, Abraão estava em terra estrangeira e Abraão tinha que se oferecer para ajudar.
né? Ele falou, não, eu preciso comprar esse pedaço de terra. E aí ele foi negociar. E as pessoas respeitavam muito Abraão. As pessoas ali que conviviam com ele ali respeitavam muito ele, consideravam ele um príncipe de Deus, um príncipe de honra. E eles queriam dar para Abraão, não, sepulta nos nossos cemitérios, vamos dizer assim, né? Onde a gente sepulta os nossos mortos, fica à vontade, a gente não vai te impedir de fazer isso. Mas Abraão queria uma coisa dele. Isso é muito legal também, gente. Olha como Abraão nos ensina. É importante ter uma coisa que é nossa, né? E aí ele falou, não, eu preciso comprar. E entra ali em negociação e ele compra aquele campo de Macpela por 400 ciclos de prata, que foi uma quantia altíssima para a época, tá? Foi uma quantia altíssima. Para você ter uma ideia, o salário anual de um trabalhador, salário anual que ele ganhava por ano de um trabalhador era de 6 a 8 ciclos. Abraão paga 400 ciclos. Imagine, gente. 400 ciclos de prata para ter aquele campo para sepultar a sua esposa. Então, por Sara, Abraão estava disposto a fazer qualquer coisa. Não somente em vida, como a gente viu, né, que era uma parceria abençoada, mas também na sua morte. Então, Abraão estabelece aqui em Gênesis 23:17 garantias, né, sobre a compra dele. Olha, eu quero assim, vai estar assim. Ele colocou todos os limites na terra onde ele estava comprando, né, e aí ele compra aquela terra. Abraão, por direito, era dono daquela terra toda, gente. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver isso, né? Que Abraão, ele tinha direito a toda aquela terra, mas ele não era dono ainda. Mas ele compra aquele pedaço de terra e aí sepulta Sara. E aí, mais uma reflexão pra gente. Mais uma reflexão pra gente dentro desse texto, que dessa vida nós não vamos levar nada. Nada. Abraão era peregrino ali, toda aquela terra pertencia a ele por direito, dado por Deus, mas a única coisa que ele teve ali foi um campo que ele comprou para sepultar Sara. Que experiência a gente traz disso? Que a gente não leva nada, né? A gente não leva nada daqui. Eu queria ler também 1 Timóteo, dentro desse texto, né? 1 Timóteo 6:7. Vamos lá, gente, vamos achar aqui o texto. 1 Timóteo 6:7. Vamos lá. Anota aí para você também achar aí na sua Bíblia. Engraçado, minha Bíblia fica fechada. É muita Bíblia que eu tenho aqui em casa. Então eu uso uma para a igreja, uma para estudar, uma para... E aí quando a gente vai procurar o texto, a Bíblia parece que não quer ir. 1 Timóteo 6:7 diz assim. É o 1 Timóteo, estou em segunda. Diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. É uma reflexão pra gente hoje, né? Nada trouxemos para esse mundo. Quando a gente vem por esse mundo, a gente vem nu, né? Na barriga da nossa mãe, a gente nasce nu. E quando a gente sai desse mundo também, a única coisa que a gente colocam na gente uma peça de roupa, porque se não colocar, a gente fica nu também, né? E a gente não leva nada daqui. Fica uma reflexão pra gente. Hoje é tanta briga, tanta coisa por tanta coisa, né, gente? Na realidade, a gente não vai levar nada dessa terra. Vamos levar só a nossa salvação em Cristo Jesus e as nossas obras que vão nos seguir. Então, o que a gente pode aprender hoje, né? Hoje nossa live não vai ser tão longa, porque capítulo 23 só fala sobre a morte de Sara. Mas tem aprendizado para a nossa vida nesse texto? Claro que tem, né, gente? Já falei alguns aqui, vou falar outros. A vida é feita de encerramentos de ciclos. Anota isso. A vida é feita de encerramentos de ciclos. E muitas vezes esses encerramentos são de forma dolorosa. Aqui a gente está vendo um encerramento de ciclo no casamento de Abraão. Abraão ficou casado muitos anos com a mesma mulher, Sara, e foi um casamento abençoado, foi uma parceria importante, né? Foi um casal importante, um casal parceiro, mas essa parceria chegou ao final com a morte de Sara, que foi uma coisa dolorosa para Abraão, mas aconteceu. Então, nós precisamos entender que a nossa vida também é feita de encerramentos. E esses encerramentos nem sempre são de uma forma boa ou alegre. Às vezes os encerramentos são também dolorosos. Pode não ser uma morte, como foi aqui em Gênesis 23, mas pode ser uma demissão de um trabalho,
né? Quando você é demitido de um trabalho que você gostava muito ou que você ganhava razoavelmente bem e você perde esse trabalho, é um encerramento de ciclo também, né? A gente pode trazer para os dias de hoje. Quando a gente termina um relacionamento, né? Quando a gente acaba um relacionamento que não deu certo, é doloroso quando uma das partes ainda gosta do outro, né? Também é um encerramento de ciclo. Quando a gente perde um ente querido, como foi o caso de Abraão, também foi doloroso para Abraão perder esse ente querido. Então, o que a gente aprende aqui nesse texto, né? Com Abraão. Abraão teve uma vida longa com Sara. Foi uma parceria importante, uma parceria boa, foi um relacionamento bom. Foi um relacionamento, teve problemas, teve, mas foi um relacionamento bom, né, dos dois. E aí acabou porque Sara morreu. Então, que dica que eu poderia dar para você baseado na vida de Abraão? O que Abraão faz? Ele chora, ele lamenta, mas logo ele se levanta para resolver as coisas que precisavam resolver na vida dele em relação ao sepultamento da sua esposa e em relação também à sua própria vida. A gente vai ver isso a partir de quinta-feira que vem, né, no próximo capítulo de Gênesis, fala que Abraão tenta, né, fala com seu servo para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Quer dizer, a vida de Abraão não acabou porque a sua mulher morreu. A vida de Abraão continuou. Então isso aí é uma aprendizagem para a nossa vida também. Nossa vida é feita de ciclos. Às vezes eles começam e às vezes eles terminam. A gente precisa entender que a nossa vida é feita de ciclos. Que dica eu poderia dar para você que está vivendo um término de ciclo? Se esse término de ciclo está sendo doloroso, que dica eu poderia dar para você baseado na vida de Abraão? Respeite o seu tempo. Abraão teve o tempo de chorar, lamentar, mas ele também teve o tempo de levantar e fazer o que era preciso. Então, respeite seu tempo. Para de ficar se comparando com as outras pessoas. De repente, você está vivendo um final de ciclo na sua vida. Você está terminando um relacionamento, você está se despedindo de uma pessoa, você está indo para outro trabalho, está encerrando um ciclo, começando outro. Respeite o seu tempo. Não se compare com outras pessoas, porque você é uma pessoa única, uma pessoa especial, e você não tem que estar se comparando com ninguém. Cada pessoa é uma pessoa. Então, respeite seu tempo. Segunda coisa que eu poderia dar de dica para você que está fechando um ciclo na sua vida. Se permita analisar a situação. Por que eu entrei nesse ciclo? Como eu estou saindo desse ciclo? Isso só você pode fazer. Só você pode fazer esse exercício. E geralmente, quando a gente aprende a lição daquele ciclo, a dor vai embora. Então, a gente precisa entender que existem coisas na nossa vida que começam e coisas que precisam terminar. E, às vezes, o ponto final é nós que vamos dar naquela situação. Nós temos que entender que a nossa vida ela passa por fases. Existem fases na nossa vida e a gente precisa ter discernimento para saber, eu estou nessa fase ou estou no meio dessa fase, estou terminando essa fase, mas eu vou passar de fase. Então você precisa entender isso. Então se permita analisar dentro da sua situação que tempo eu estou vivendo agora, se eu estou fechando um ciclo, me permitir olhar para dentro dessa situação e dizer assim, não, eu estou aprendendo com essa situação vai acabar, vai fechar, mas vai dar tudo certo e eu vou começar um novo ciclo, uma nova história. Laís entrou aí, minha filha também entrou aí, Isabela, parte do Senhor para vocês. Uma outra dica que eu poderia dar para vocês, baseado na vida de Abraão, baseado aqui em Gênesis 23, liberte-se da culpa. Isso é uma coisa muito ruim que às vezes as pessoas fazem, né? Quando acaba alguma coisa, a pessoa fica se culpando. Aconteceu isso, fica trazendo culpa para a sua vida. Para com isso. Culpa não vai resolver o seu problema. Se você errou, se arrependa e comece de novo. Agora, culpa não vai resolver o seu problema. Liberte-se da culpa. Não carregue dores do seu passado. Coisas que aconteceram no seu passado. Não traga as dores do passado para o seu presente. A gente aprende aqui com Abraão. Abraão chorou, ficou triste por ter que separar por um momento da sua esposa Sara, que morre. Mas ele não fica preso na dor. Ele não fica preso na dor.
Abraão ainda vive bastante tempo depois que Sara morre e Abraão segue com a vida dele. Abraão se casa novamente. Abraão vai procurar uma esposa para seu filho Isaque. Então, a vida não acaba quando um ciclo se fecha. Às vezes a gente fica triste, preso naquilo que passou. Não fique preso naquilo que passou. Siga com a sua vida. Seja protagonista do seu processo. Eu costumo dizer sempre: nós não podemos dar a caneta da nossa vida na mão de ninguém. Por mais que as pessoas tenham conselhos bons para te dar, né? E é legal ouvir conselhos, é legal você ponderar as coisas. Será que eu estou no caminho certo? Vou pedir um conselho para uma pessoa mais velha e tal. Mas na real, quem vai tomar a decisão é sempre você. Né? Eu que tenho que tomar decisão sobre a minha vida. E você que tem que tomar decisão sobre a sua vida. Entendeu? Então, seja o protagonista da sua vida, do seu processo. Você não é igual a ninguém e você tem que pegar as rédeas da sua vida. Com a ajuda de Deus, né? Seja protagonista do seu processo. Olhe para dentro de você. Né? Eu sempre digo o seguinte: quando a gente nasce, nós também nascemos com uma caixinha de ferramentas. A gente nasce com uma caixinha de ferramentas e tudo que a gente precisa para cumprir a nossa missão, Deus já mandou na nossa vida. Só que às vezes a gente não consegue enxergar. Inclusive eu preguei sobre isso domingo passado no lançamento do meu livro Mulher de Visão. Então, você precisa enxergar o teu propósito, enxergar por que você está aqui, né? Tem pessoas que acham que estão a passeio na Terra, vivendo uma experiência. Não, não só isso. Deus, quando pensou em você, pensou num projeto para você. Deus tem um propósito para mim e para você. Quando você consegue enxergar esse propósito, você tem visão. Quando você não consegue enxergar esse propósito, você vai viver a vida dando cabeçada, sem saber para onde ir, né? Errando, acertando, e Deus não quer isso para nós. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver assim: olha, eu preciso mudar, preciso resolver isso, eu preciso fazer isso, estabelecer planos, estabelecer objetivos. Abraão fez isso, gente. Ele viveu a vida inteira com a esposa dele, foi um casamento bom, foi uma parceria boa, mas o ciclo fechou. E ele continuou vivendo, ele continuou estabelecendo objetivos e planos para a vida dele enquanto ele teve vida. Se você não está conseguindo fazer isso, peça ajuda. Nem sempre a gente consegue olhar para dentro de nós e encontrar as respostas. Nem sempre a gente consegue visualizar o que a gente precisa fazer. Então, se você tem essa dificuldade, né, peça ajuda. Alguém que possa te ajudar. Também que não seja qualquer pessoa. Tá? Que não seja qualquer pessoa, mas peça ajuda de Deus. E aí, com certeza, vai acontecer o que aconteceu aqui com Abraão. Abraão conseguiu resolver aquela situação, comprou aquele pedaço de campo, né? Enterrou a sua esposa, fechou um ciclo ali, né? E a Bíblia fala em Gênesis 24, que a gente vai estudar quinta-feira que vem, que Abraão já era velho, adiantado em idade. O Senhor tinha abençoado Abraão em tudo e Abraão toma a decisão de encontrar uma esposa para o seu filho. Quer dizer, a missão dele ainda não tinha acabado, ele tinha Isaque. Então ele tinha que dar conta, né? Ele tinha que abençoar a vida do seu filho com uma boa esposa. Então ele chama o seu servo para ir lá buscar uma esposa idônea, uma esposa que servisse para o seu filho. Então, gente, que aprendizado maravilhoso. Como a gente aprendeu aqui hoje em Gênesis 23, não é? Tô vendo que tá chegando o pessoal aí, Dani, a Tainá Romanelli também. Oh, que bênção, todo mundo aqui, que bênção. Mas tá acabando, gente. Nós começamos 21 horas, estamos já chegando às 22. Quer dizer, começamos 22, estamos chegando às 23, né? Foi um tema, assim, abençoado. E a gente deu várias dicas aqui em relação à nossa vida. Começar e fechar ciclos. Então eu espero que essa live tenha sido bênção na sua vida. Vai ficar gravada. Se você quiser assistir de novo, vai lá e assiste. Quem chegou agora quiser assistir depois, toca nesse aviãozinho, envia essa live para alguém. Com certeza sempre tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Pessoas que estão passando por fases difíceis, pessoas que estão passando por mudanças de ciclo, fechando ciclos, iniciando outros. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Quero dar a bibliografia da live de hoje, né? Eu falei muito baseada na palavra, primeiramente, a Bíblia, tá bom? A palavra de Deus. O livro Gênesis, do pastor Hernando Dias Lopes, também tirei algumas referências também desse livro, que é abençoado. Também utilizei esse livro aqui, Personagens, Figuras da Bíblia, da editora Sefer, tá bom?
E a Bíblia de aplicação pessoal. Então, essa foi a bibliografia de hoje, né, que eu utilizei para fazer essa live aqui com vocês. Que Deus continue abençoando vocês muito. Pastor Márcio Peixoto entrou aí, mas tá acabando, gente. Infelizmente, nossa live tá acabando. Zete, Deus te abençoe, Zete. Obrigada aí pelo apoio. Zete colocou uma publicação hoje linda sobre o livro Mulher de Visão, que eu até compartilhei. Né, que Deus continue abençoando vocês. Pessoal que está sempre comigo aqui toda quinta-feira, estudando o livro de Gênesis, né? A gente está estudando vários livros bíblicos. Esse projeto é Gênesis, então toda quinta-feira nós estamos estudando um capítulo de Gênesis. Semana que vem é capítulo 24. Então vem comigo, tá, gente? Vem comigo, espalha para geral aí, espalha para todo mundo. E que Deus te abençoe, te dê um final de semana abençoado, né? Amanhã muita gente vai estar em casa, inclusive eu, glória a Deus, né? A gente trabalha muito. Feriadão hoje, amanhã vamos descansar e vamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, tá bom? Rogerinho entrou aí, paz Senhor Rogério, Deus continue te abençoando também, irmão Cione, Zete, Tainá, pastor que entrou agora, Isabela, minha filha, e tem um monte de gente aí, hoje tem bastante gente, Moniquinha que tava aí também, não sei se ainda tá, Moniquinha, muita gente, que Deus te abençoe vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo para todos.